Olá, bem-vinda! Bem-vinda ao Café com Fé, toda terça-feira, 6h59 aqui no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre como fazer uma oração inteligente. Para você que está aqui pela primeira vez, nesse dia, nesse horário, aqui no Instagram, Mayara Sayonara, a gente não fala de moda, a gente só fala de fé, se alimenta daquilo que verdadeiramente é mais importante na nossa vida, né? Se a nossa vida espiritual estiver alicerçada, as demais, elas conseguem se fortalecer, né? Então, para quem tá no YouTube de fé, tem o Instagram, Café com Fé BH, que você pode acompanhar, e eu faço essas lives nesses dois Instagrams. Tem um devocional no Café com Fé BH de segunda-feira e quinta-feira, 6h59, e terça-feira no Instagram de moda Mayara Sayonara, às 6h59 também, tá? Então aqui nesse Instagram é toda terça-feira, a gente já tá com esse programa aqui há mais de um ano, um presente de Deus para nossa vida. Já falei aqui várias vezes que eu resisti muito para poder fazer isso aqui. Não me achava digna e nem capaz, mas quando você se coloca à disposição do próprio Deus, quem fala é Ele, quem instrui é Ele, e tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, principalmente na minha vida. Então é um dia muito feliz para mim estar aqui às terças-feiras. Manda aqui para mim se você está aqui pela primeira vez. Mas entrei pela primeira vez, achei que eu ia assistir uma live de moda, então quer dizer que você vai falar de fé. Quem tá aqui já sempre acompanhando as lives, hoje nós vamos falar aqui sobre como fazer uma oração inteligente. Se você entender isso aqui, né, você com certeza vai ter assertividade aí nas suas decisões, na direção da sua vida, né? E infelizmente muitas pessoas não sabem como pedir, não sabem como orar. A oração, ela é poderosa, mas muitas pessoas usam para benefício próprio. E a gente vai usar aqui o exemplo da história de Ana, que fez uma oração com sabedoria. Sabedoria é o princípio de uma vida plena, né? E a gente vai deixar Deus nos instruir, nos ensinar, porque nada melhor do que ouvir aquele que já sabe prever o seu futuro. Se você usar a sabedoria, vai entender que a oração é para você consultar aquele que já viu a sua vida lá na frente. O problema é que o mundo tá cheio de pidões, né? As pessoas só pedem, Deus tá cansado de pidões. Deus tá buscando pessoas que olhem em prol dos outros. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse dia dessa manhã. Bora fazer uma oração aqui pra gente convidar o Senhor Jesus para poder nos orientar, nos instruir, para que possamos ter um dia abençoado. Tenho certeza que se você tá aqui, teve alguém que falou que tá aqui pela primeira vez. Yasmin, entrei pela primeira vez. Seja bem-vinda. Quem te convidou foi o próprio Senhor Jesus. E se você se sentir tocada, envie essa live para as pessoas, né? Se coloque como oferta nas mãos de Deus. Primeiro dê, para depois você receber. Isso é um princípio, né? Princípios bíblicos. Para receber, a gente precisa dar. Amar ao próximo como a ti mesmo. O problema é que as pessoas não se amam, como que elas vão amar o próximo, né? Então, se você se colocar à disposição de servir, com certeza isso vai voltar para você em forma de bênção, sem ao menos você precisar ter que ficar pedindo. Então, seja sal na terra e luz no mundo. Foi para isso que Deus te trouxe nessa terra, para ser sal e ser luz. E a sua vida tem sido sal e luz na vida das pessoas, porque Ele te fez a imagem e semelhança dele, um pouco menor do que Ele. Como você tem recebido, o que você tem feito com aquilo que Deus te deu, a capacidade que Ele já te deu, né? Tem enterrado ela, tem sido um servo inútil, ou tem vivido nessa terra em prol de glorificar o nome de Deus, né? Nós estamos vivendo num tempo onde quem é cristão de verdade precisa dar frutos. Quem olha para essa pessoa precisa ver Deus. É por isso que se tem uma coisa que Deus ele preza é pelo nome dele, né? Infelizmente, por isso que muitas pessoas não entregam a vida para Jesus, porque por conta dos falsos testemunhos, né? Dos maus exemplos, aqueles que levam o nome de Deus. E se tem uma coisa que ele preza é o nome dele. Tudo que a gente fizer na vida, nós temos que pensar no nome dele, né? Nós não podemos envergonhar o nome de Deus.
principalmente aqueles que levam o nome dele, né? Aqueles que se dizem cristãos. Então, bora aqui fazer uma oração. Depois, se você quiser acompanhar ou abrir a sua Bíblia aí, a gente vai meditar no livro de Samuel, capítulo 1. Depois a gente vai falar um pouquinho de Samuel, capítulo 3. E ao longo aqui dessa palavra, Deus vai citando alguns versículos que eu não sei onde fica, mas Ele vai mandando as palavras aqui. Você pode anotar algumas palavras-chave. Se eu falar algum versículo, eu vou falar, olha, esse aqui é um versículo. Às vezes, quando eu quero achar um versículo na Bíblia, aquela forma de buscar no Google, né? Você coloca um texto pro Google te mandar onde você tá buscando. E aí, eu coloco a frase ali e eu acabo achando o versículo, né? Então, vamos aqui fazer uma oração para Deus vir nos ensinar como fazer essa oração aí inteligente. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, é com muita alegria que eu me coloco aqui à disposição do Senhor. Louva o teu nome pela vida de cada pessoa que está chegando aqui nessa live. É um privilégio ter esse canal aqui, essa casa. Eu chamo esse Instagram de casa. Quem já me acompanha aqui há um tempo sabe que eu levo muito o termo de família. Nós somos uma família. E é isso que o Senhor está buscando nessa terra. Pessoas que criem comunidades em prol do teu reino, em prol de te glorificar, em prol de te honrar. E é isso que nós queremos aprender com o Senhor aqui nessa manhã. Como te honrar, como te glorificar, como te exaltar, como te servir, como te agradar. Como eu estava orando ontem aqui à noite, como a gente pode pagar esse preço que o Senhor pagou pela nossa vida, pela nossa alma. Eu sei que é impagável, mas o que a gente pode fazer para ao menos tirar um sorriso do Senhor, para ao menos o Senhor se inclinar para a gente falar: esse é um servo bom, um servo íntegro, fiel, um filho amado. Ensina-nos a ser pessoas justas nessa terra. Nós sabemos que o Senhor está buscando pessoas perfeitas, sábias de si mesma. E eu peço que o Senhor venha mandar para essa live aquelas pessoas aquebrantadas de coração, os sofridos, os cativos, aquelas pessoas carentes da tua palavra, não aquelas pessoas cheias de título, de letra, que não aceitam a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela é como uma espada de dois gumes. Ela precisa cortar no ser humano para fazer realmente a diferença, para que haja resultado, para que haja arrependimento. Então traga essas pessoas, meu Pai, humildes, aquelas que o Senhor quer. E o Senhor sabe quem é. Então a internet nos permite alcançar os quatro cantos da terra, e eu peço que o Senhor venha usá-la a teu favor. Usa-nos aqui nessa manhã, cada um de nós, as pessoas que vão mandar nos comentários aqui, que seja o Senhor a instruir nos comentários, que seja o Senhor a sentar aqui nessa cadeira e assumir o trono do Senhor, que não venha ser a mim a falar, mas o Senhor a nos ensinar nessa manhã. Obrigado por esse banquete, obrigado por esse pão nosso de cada dia que desce do céu, que ele possa alimentar a nossa alma, que possamos sair daqui diferentes. E eu peço que o Senhor venha repreender toda a ação do inimigo. O Senhor disse que a nossa guerra aqui nessa terra é contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Então é contra o inferno que a gente luta. E eu falo aqui em teu nome que todo o inferno seja repreendido nesse momento. Que o Senhor venha nos tornar invisíveis, meu Pai, aos olhos do inferno, para que eles não venham tirar a nossa atenção e desviar daquilo que a gente precisa aprender, compreender do Senhor. O Senhor fala na tua palavra que o teu povo padece por falta de conhecimento, de sabedoria. Então venha nos encher de sabedoria nessa manhã e que o Senhor venha repreender tudo que vier para tirar a nossa atenção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Isso aí, pessoal, bora lá, vamos começar. Aqui já começou o barulho, né? Que aqui os cachorros começam cedo. Bom, eu fiz umas anotações aqui sobre a oração inteligente. Você já fez alguma oração para Deus e não foi respondida? Já fez alguma oração? Quem já fez uma oração para Deus e não foi respondida? Eu já fiz várias orações para Deus que eu não fui respondida. E se a gente parar para pensar e raciocinar no que está escrito aqui na palavra,
os discípulos, eles andavam com Jesus e viram assim Lázaro sendo ressuscitado, os milagres que Jesus fazia, o poder que Jesus tinha, né? A sabedoria dele para falar, enfim. E os discípulos só pediram Jesus uma coisa. Se você for parar para pensar aqui, os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E foi aí que ele deu como base de exemplo a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas pegam de amuleta a oração do Pai Nosso. É uma oração que sim, que a gente precisa fazer, mas Deus, acima de tudo, nos deu a direção da oração do Pai Nosso sobre as palavras importantes de serem usadas em prol de que pedir, orar, como, em favor dos céus, né? Não para que a gente só fique repetindo o Pai Nosso, porque na palavra mesmo fala que Deus, ele fala pra gente não seguir os escribas e os fariseus que ficavam com vãs repetições. Às vezes a pessoa acaba ficando numa rotina, não tá nem pensando no que tá falando. A gente ora o Pai Nosso, nem pensa no que tá falando, a profundidade. Nós já falamos isso aqui mais vezes em outras lives do Café com Fé, e tem várias aqui, todas as lives do Café com Fé estão aqui, e tem o YouTube, Seja Forte e Corajosa, tem o canal do Telegram, quem quiser entrar, me manda um direct depois que eu te mando o link, tá? Pra você tá participando. Então, o próprio Senhor Jesus, ele fala, não fiquem repetindo as palavras, deixa fluir. A gente precisa ter palavras bonitas pra falar com Deus, né? Ontem eu tava aqui, antes de dormir, orando, então eu tava até de joelhos, mas aí eu sentei, me veio vontade de sentar, eu sentei no chão e assim, comecei a imaginar Jesus aqui perto de mim e comecei a falar e a gente começou a conversar, eu e Jesus aqui, né? Eu tinha certeza que ele estava sentado do meu lado ali de forma simples e humilde, porque ele é simples e é humilde, e foi maravilhoso, eu nem vi o tempo passar, e foi um bate-papo, um diálogo muito, muito, muito prazeroso, gostoso. E não tinha palavras prontas e bonitas para falar, né? E ele não tá buscando essas palavras prontas. Então muitas pessoas não pensam na hora de orar. Às vezes fala, Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Mas tá com o coração cheio de mágoa, uma oração mentirosa, né? Porque, opa, tô vendo que tá sujo. Uma oração mentirosa, porque se tá guardando alguma coisa ali dentro, essa oração não vai funcionar, né? E aí, o primeiro ponto que a gente aprende aqui é com os discípulos, que de tudo que eles viram, se teve uma coisa que eles pediram, foi o Senhor Jesus para ensinar a orar. E quando Deus não responde uma oração, com certeza é porque o seu pedido não está atrelado aos céus, não está atrelado àquilo que Deus já quer fazer na terra. Por isso que está escrito lá em Tiago, não sei se capítulo 4, está escrito em Tiago, que as pessoas pedem, mas não recebem, porque elas pedem mal. Elas pedem para o desejo do próprio coração. Então, às vezes, a pessoa, ela quer... Travou, pessoal? Às vezes é a internet aí, a conexão. Se mais pessoas falar que tá travando aqui, é aqui. Então, às vezes, a pessoa, ela pede a transformação do marido, a conversão do marido, a conversão do filho. Só pede. Deus tá cansado de pidões, mas não dá nada. Então, ao invés de pedir, oferece. E nós vamos aprender aqui com uma história na palavra de Ana. Não sei se você conhece a história de Ana. Ana, ela era... Tá normal? Beleza. Ana, ela era esposa de Elcana. E Ana, ela era estéril. E na época de Ana, ser estéril era uma vergonha. Hoje em dia é natural, assim, né? Não ser estéril, enfim. Mas na época dela, era como se representasse: Deus te abandonou. Deus não é com você. Você não multiplicar a terra, né? Então as pessoas olhavam na época quem era estéril com maus olhos, com uma pessoa amaldiçoada. E acaba que por um tempo ela alimentou aquilo dentro dela.
Então, Elcana, ele tinha uma outra esposa chamada, como é que é o nome dela? Penina. Tinha uma outra esposa chamada Penina. Essa tinha muitos filhos. E aqui na palavra mesmo fala, depois se você quiser ler Samuel 1, lê o capítulo todo, depois capítulo 2, né? Tá escrito aqui, ó. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, todos os dias, fala na palavra que Elcana, o marido de Ana e Penina, eles subiam ao monte para poder sacrificar. Para fazer ali as suas orações e também fazer as suas ofertas, né? Porém, Ana e a sua rival excessivamente a provocava para irritar. Então, a Penina, ela era rival de Ana. Então, o próprio Deus, ele levantou Penina ali para poder provocar Ana. Você não tem filho, eu tenho, Deus é com você, Deus é comigo. Imagina como Ana estava naquele momento, né? E a palavra fala aqui que Ana, ela orava tanto, até escrito aqui no versículo 7, e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Só que o que Penina não sabia era que Deus, ele sempre está do lado do menos favorecido. Aquele que é servo dele e é o menos favorecido. Então, entre um poderoso e uma viúva, Deus sempre vai para o lado da viúva. Ele não suporta ver alguém dele sendo humilhado, né? Ele sempre vai levantar com o testemunho daquela pessoa e vai dar a resposta para o inimigo. Ele não dá a resposta para o inimigo mandando direct, irritando, brigando. Manda a resposta com o seu testemunho. É você sendo um testemunho vivo. Ele prometeu fazer a diferença entre aquele que serve e entre aquele que não. Então, o que Penina não imaginava é que ela estava contribuium para que a bênção de Ana pudesse ser acelerada. Porque se tá tudo bem na nossa vida, a gente não busca um algo a mais, né? Então, se Davi não tivesse passado pelas dificuldades que ele passou, que ele enfrentou, ele não tinha se tornado rei. Ele tinha ali se conformado com aquilo que ele já tinha recebido, né? Então, por isso, Deus ele permite as perseguições para que a gente venha agir e reagir contra aquilo, aprender e se fortalecer. O problema é que muitas pessoas, no meio das tribulações, das dificuldades ali, elas recuam, né? À toa que, na época de Gideão, o próprio Deus falou com Gideão: manda os tímidos voltar para trás. Tô buscando gente corajosa, tô buscando gente visionária, tô buscando gente que faz oração inteligente, gente que luta junto. Então, tem uma coisa que a gente tem que pedir a Deus, em primeiro lugar, antes de tudo, é sabedoria. O próprio Salomão, ele foi instruído por Davi a pedir sabedoria. A vida inteira ele foi instruído a pedir sabedoria. Tanto que quando Deus apareceu para Salomão, ele era jovem ainda, adolescente, ele pediu sabedoria. E às vezes é bom a gente olhar a Bíblia com os olhos críticos. Até Deus respondeu o porquê daquilo. Porque é algo assim, poxa, um rapaz de 17 anos, né, pedindo. Ele poderia ter pedido uma namorada, um celular da época, mas ele pediu sabedoria porque ele foi instruído pelo Pai a pedir sabedoria. E a gente tem que buscar essa instrução do próprio Deus, porque nada melhor do que Ele, que já prevê o nosso futuro para nos instruir de forma correta, quando a gente sabe pedir e isso está alicerçado ao que Ele quer fazer. Então Ana pedia, orava e nada de se responder. E na época, se você continuar lendo aqui em Samuel 3, Israel estava vivendo em uma decadência espiritual. Na época, o profeta que existia, se você continuar lendo aqui, Eli, ele já estava ficando cego. As pessoas já não tinham mais respostas, visão. Então ele começou a servir em benefício próprio. E toda vez que tem alguém se apagando, Deus está levantando outra pessoa para colocar no nosso lugar. Porque quem precisa dele somos nós, não é ele que precisa
de nós, né? Isso a gente precisa ter bem claro. Então ele chama muitos, mas ele escolhe poucos. E se essas pessoas, elas querem fazer na força do braço delas, então Deus acaba, ele coloca outra. Ele sempre tem alguém para colocar no nosso lugar. Nós não somos a última cocada preta, né? Então, na época, Eli, ele estava se apagando na fé. Então Deus precisava levantar um profeta. Deus precisava de alguém ali para instruir o povo, para guiar aquele povo. E aí, Ana, então vamos imaginar aqui o cenário, Deus estava ali no céu. Eu preciso de um profeta, olhando para a terra, eu preciso levantar alguém. E ele se depara com uma mulher de joelhos, orando, falando: se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver ele. Ela fala, e ela tem um versículo aqui na frente que vocês podem continuar lendo aqui, que ela orava de madrugada, e ela falou desse jeito: se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para te servir, para ser um profeta. E aí Deus olhou lá para baixo e falou: essa oração vem de encontro com aquilo que eu já quero fazer na terra. Por isso que lá em Tiago tá falando: pedis e não recebeis, porque pedis mal. E quando eu falei sobre, às vezes a gente pede pro marido se converter, pro filho se converter, mas será que isso a gente tá pedindo para que nós mesmos sejamos glorificados, ou o próprio Deus? Não, Deus, eu quero que o Senhor transforme o meu casamento, o meu marido ou o meu filho, a fim de que eu possa ser essa testemunha e levante uma palavra contra o divórcio. E aí sim Deus vê um propósito por trás daquilo, porque tudo tem que ter um propósito, a fim de que o nome dele seja honrado, seja glorificado. Então muito do que se é pedido é a fim de benefício próprio. Então Ana estava lá buscando, orando, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então Deus olhou: peraí, então tem uma mulher aqui, vamos parar aqui, tem uma mulher aqui que ela tá orando, ela tá pedindo um filho, mas ela vai entregar esse filho para me servir, e eu tô buscando um profeta, então eu vou abençoar ela. Então, quando a nossa oração tá atrelada àquilo que Deus quer, a resposta é rápida. Ele coloca na frente, principalmente nessa situação que Penina estava acelerando esse processo, né? Uma serva de Deus ali, fiel, estava sendo humilhada pela rival. E o que Penina não sabia era que ela estava, na verdade, contribuindo para uma ação de Ana em relação àquilo que estava acontecendo, aquela afronta que ela estava vivendo. Então, sabiamente, ela tinha sabedoria, ela abriu a boca para falar: Deus, pensa, se eu te der um filho, se você me der um filho, eu vou te devolver ele. Então é uma oração sábia. E Deus ali, ele deu um monte de filho para Ana depois. Ela teve vários outros filhos, mas ele serviu a Deus como profeta. Lá no capítulo 3, depois você pode ler. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, a lâmpada de Deus em Israel estava se apagando. Isso é uma coisa, como a gente falou aqui no início, que Deus ele preza, é o nome dele. Se tem uma coisa que você precisa se preocupar, é com o nome dele na sua vida. Fala: Deus, olha isso aqui, porque eu tô levando o teu nome, é o teu nome que tem que ser honrado e glorificado. E ele ora para dentro de nós e vê aquele nosso desejo de honrar ele, se é para honrar ele ou se é para honrar a nós mesmos, né? Porque as pessoas, elas se conectam com as nossas dores, não com as bênçãos em si, né? Porque se eu chegar aqui arrotando caviar, por exemplo, vocês vão me achar arrogante. Mas se eu chegar aqui praticando uma empatia, falando de uma dificuldade que eu vivi e venci, quando alguém perguntar: aí, Mayara, nossa, tá de pé, é outra pessoa, tá transformada, uma pessoa que tem um semblante alegre, uma pessoa pra cima. Então as pessoas se conectam com o emocional, não com as bênçãos, né? E isso é uma consequência. E que sejamos esse instrumento para Deus ver, as pessoas verem Deus na nossa vida sem a gente precisar ficar falando muito. Então, por isso que o nosso pedido tem que ser em prol de glorificar e honrar a Ele, né? Então, a lâmpada de Deus estava se apagando. Então, Deus, eu preciso levantar alguém urgente. E ele viu alguém pedindo algo que ele já queria fazer.
na terra. E eu vou dar um exemplo de uma oração minha que foi respondida muito rápido, né? Quando eu já até contei, trabalho aqui com lojistas, e eu vinha recebendo muitas mensagens de empreendedoras querendo desistir, emocionalmente desestabilizadas. E quando a vida espiritual dessa pessoa ela tá desestabilizada, abre brecha para que todas as outras áreas sejam também desestabilizadas. Então eu falo muito com as lojistas que às vezes eu converso e eu vejo que tem uma ansiedade, algo emocional na frente daquele problema. E às vezes ela atribui aquilo às circunstâncias, ao invés de assumir e ter autorresponsabilidade e sabedoria na hora de pedir, né? E passar por cima daquilo. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas só lamentando, e Deus está cansado de lamentações. Deus está buscando pessoas com sabedoria. E ele fala que se a pessoa pedir sabedoria, ele vai dar essa sabedoria. Então, a pessoa que abre a boca com sabedoria, eu tô passando por isso aqui, mas eu vou vencer. Deus, olha só, vem comigo porque o teu nome vai ser honrado, vai ser glorificado. Eu não quero só, por exemplo, vender uma roupa. Eu quero impactar de forma positiva na vida emocional, na vida espiritual daquela pessoa. Então Deus vê um propósito por trás daquilo, e foi isso que aconteceu comigo, né? Quando eu fiz um propósito, 7 dias, tomei banho na água gelada, e recebendo aquelas mensagens, eu falei, Deus, me dá uma direção de trabalho para que eu possa contribuir para a vida dessas lojistas que estão pensando em desistir, desestabilizadas emocionalmente. Eu não sei como fazer isso. Então me dá uma direção para que eu leve o teu nome e o teu nome seja honrado e glorificado. Deus falou, tá aí, tô procurando essa pessoa. Então beleza, vai ser você, né? Então olha a simplicidade de uma oração ser respondida. Mas às vezes a pessoa tá ali orando pedindo o quê? Um carro, e o carro padece. Depois vem um lançamento, você não quer mais aquele, você enjoa, né? Quando a gente pede coisa física, aí aquilo passa. Mas quando a gente pede algo que está atrelado àquilo que ele já quer fazer, você pode ter certeza que a oração vem rápida, que a resposta ela vem rápida. Então, não passou um mês, Deus me deu a direção do método Moda com Propósito. E se você não sabe, ele é muito mais... Eu não tô aqui vendendo curso não, tá, gente? Tô dando exemplo, até porque meu curso nem tá aberto. Tô dando exemplo de oração. Se você não... Por exemplo, eu tenho alunas aqui, mas eu tenho outras tantas que me acompanham, e muita gente não consegue enxergar o propósito maior que tem por trás disso, que é muito mais do que dobrar as vendas. Quantas empreendedoras Deus não impactou emocionalmente, estabilizou a vida espiritual, porque era nesse ponto que ele queria tocar em primeiro lugar antes de prosperar essa logística. Quantas tantas não vieram aqui pensando em vender e caíram no Café com Fé? Caí aqui de paraquedas. E aí Deus mostrou algo que ela precisava fazer. Então a forma dele trabalhar é muito diferente da nossa. Então ele viu ali uma estratégia de alcançar essas mulheres, de contribuir para o financeiro, mas antes do financeiro, cuidar do espiritual delas. E esse era o propósito da oração. Dar uma direção de um trabalho em que eu possa ajudar essas lojistas que estão pensando em desistir. Então, quando o seu pedido ele vem só para si, pode ter certeza que Deus não vai responder ou vai demorar. Mas quando é para abençoar muitos, vai ser rápido. Porque Deus ele não abençoou Abraão para benefício próprio. Foi para abençoar uma nação. Foi uma descendência. Foi para alcançar uma descendência. E tudo que ele te der, ele tem que ser para alcançar uma descendência. E aí você para pensar, será que o que você está pedindo abençoa muitos? Porque se abençoar só você, pode ter certeza que ele não vai responder. Se for responder, ou ele vai deixar você fazer na força do seu braço. Vai lá. Você quer casar com fulano? Então casa. Eu já falei, já mostrei, já usei pessoas até incrédulas para falar que essa pessoa não é para você. Mas os desejos do coração quer passar na frente? Então vai lá e faz do teu jeito, porque eu sei o seu futuro. Então se a gente dobra o joelho e fala, antes de, por exemplo, te casar, antes de se envolver com uma pessoa, às vezes você tá noiva ali, Deus, é da tua vontade? Se for da tua vontade, se esse casamento te glorifica, ok, ele vai acontecer. Mas se não, alguma coisa vai acontecer e eu quero que o Senhor permita que isso aconteça para que eu não venha me casar. Porque eu quero a tua vontade, não a minha. Opa!
Tô vendo uma submissão aí. Tô vendo alguém disposto a viver os meus planos para a vida dela, que é em prol do meu nome ser glorificado, não o dela. Porque às vezes o pedido dela em prol de um relacionamento é para beneficiar só ela mesma. E Deus não tá buscando pessoas egoístas, que só venha a nós e o vosso reino nada. É sobre o vosso reino. Então até para se dizer cristão, e se você não ama o próximo como a ti mesmo, às vezes nem se ama. Como que a gente vai ajudar alguém se não tem, se não consegue nem se ajudar? A gente só consegue dar aquilo que a gente tem dentro, né? Então, Ana, ela fez eu fiz até algumas anotações aqui, que Ana, ela fez uma oração sábia. E isso aconteceu, terminando de contar a minha história, com menos de um mês, Deus me deu a direção do método Moda com Propósito. Menos de um mês. Menos de um mês, foi rápido. A gente não tá com... acho que é 1 ano e meio, se eu não me engano, com a escola. E ele fez uma reviravolta. Tá bom. Você quer que... Posso te usar? Né? Ele falou assim, posso te usar mesmo? Vai acontecer uma reviravolta. E se a gente fala, eis-me aqui, independente do que vão falar, do quanto vão te criticar, o que vão pensar, você quer fazer a minha vontade? Então vamos embora, vamos junto, é uma parceria. O problema é que as pessoas, quando elas não oram com sabedoria, né, elas não buscam essa sabedoria, não pedem de Deus essa sabedoria, Deus até responde, mas ela perde. Deus abre uma porta, mas ela fecha. Deus abençoa até com um casamento, que ele até vê um futuro nesse casamento, mas ela faz esse relacionamento não dar certo, porque ela não cuida, que é uma parceria. Deus não vai fazer a nossa parte somos nós que temos que fazer. Às vezes a gente atribui coisas demais a Deus. Nossa, eu já tô orando tanto pra Deus, ele não me responde, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei porque que eu tô vivendo passando por isso, eu não sei o porquê. Você não tem que saber o porquê, você tem que saber pedir e entender que é em prol do reino. Quando ele fala, tudo que for pedido em meu nome, o Pai atenderá, as pessoas esquecem de ler o restante do versículo e fazem interpretações individuais para benefício próprio. Ou se eu falou que tudo que eu pedisse eu responderia, cadê e tal? Cadê a resposta? Ana não ficou cobrando dele a resposta. Quando a gente fica cobrando as coisas, a gente só atrasa de receber, porque mostra a incredulidade, mostra a dúvida. Quando eu fiz esse pedido, eu não fiquei cobrando, não. E aí veio as circunstâncias, né, daquilo que eu teria que enfrentar. E aí, com menos de um mês, a gente já começou a colocar em prática a escola Moda com Propósito. Eu tenho alunas que já foram batizadas com o Espírito Santo, que eu tenha conhecimento, uma aluna, porque é difícil uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Na verdade, não é difícil. É difícil uma pessoa querer pagar o preço para seguir Jesus, né? Muita gente já entra numa live dessa e fala, uma coisa chata, não tenho tempo. Achei que eu ia aprender como dobrar as vendas. Ih, tá falando de Deus? Mais tarde eu volto na live de tendência. Essa aí eu não tenho tempo. Mas para de tendência eu tenho, porque eu preciso vender. Mas tá olhando só pro seu bolso. E é o que eu ensino para as minhas lojas. O princípio por exemplo, do meu método, que eu falo muito, é a venda ser uma consequência. Quando você olha em prol do outro, em trazer uma solução pro outro, aquilo que você está buscando vem, a venda acontece. Tem gente às vezes que pede um emprego, ao invés de oferecer uma transformação, ao invés de chegar, né, você está buscando um emprego, ao invés de chegar na empresa e falar, aqui, eu vou trazer a solução para o que você está buscando, você não precisa me pagar nada, eu vou te dar, porque o que eu vou te dar, você vai produzir e para me pagar. E a pessoa vai lá e faz, ela dá, e aí ela recebe, ela mostra a solução. E eu falo muito com as lojistas para elas serem solucionadoras. Então, é sobre isso. A gente dá para receber. Então, Ana falou, eu vou te dar. Se o Senhor me der o filho, eu vou te dar. E quando ele pede, é para devolver em dobro, né? Quando Jesus ele pediu para o jovem rico vender toda a riqueza que ele tinha para dar aos pobres, você acha mesmo que Deus ele ia deixar aquele jovem rico sem nada? Ele ia receber a maior riqueza da vida, que era a salvação, em primeiro lugar.
E com certeza Deus ia acrescentar o resto na vida dele. Aquilo que ele deu, Deus ia dar multiplicadamente, porque ele é dono do ouro e da prata. O problema é a pessoa confiar em dar. Às vezes a pessoa vai na igreja só para pedir, não tem coragem nem de ofertar. Ou quando fala de oferta, já começa a ver com os olhos maus. Nossa, a igreja tem até máquina de cartão. Porque a gente vive de quê? De vento. O próprio Senhor Jesus, ele fala que trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então isso é uma ordem dele. Devolver o dízimo é uma ordem dele. Dar oferta é uma ordem dele. Então muitas pessoas olham até quem tá lá em cima falando, pregando com maus olhos, vão roubar o meu dinheiro. Poxa, a pessoa tá ali dobrando os joelhos, orando por você, e se ela estiver fazendo alguma coisa que não é em prol do reino, ela vai pagar. O importante é a sua fé estar sendo pura e você tá indo lá para entender a vontade de Deus para sua vida, não pedir. E às vezes pede e nem tem coragem de ofertar. Então isso é egoísmo. E Deus, ele não veio para essas pessoas. Ele veio para aquelas pessoas que estão dispostas a servir com humildade. Então a história de Ana nos mostra isso. E a gente lembra também de uma história de Davi, que ele saiu para a guerra, e quando ele saiu para a guerra, vieram os inimigos e atacaram ali o acampamento. E os filhos de Davi, a família, os inimigos levaram. Quando Davi voltou, estava tudo destruído. Davi, antes de ir atrás da família, as pessoas estavam desesperadas. Vambora. Davi, antes de ir, ele orou. Deus, é da tua vontade ir. Se eu for, eu vou vencer. E Deus autorizou. Vai que eu sou contigo. Vai que a vitória é certa. Mesma coisa com Gideão. Vai que eu vou te dar a vitória. E aí, Davi pegou a autorização de Deus e foi. Então, o que você está pedindo? Você está buscando entender se é a vontade dele? Você está pegando a autorização com ele? Pai, é da tua vontade? Se for, então coloque 2 cenários. Se for, que seja assim. Se não for, que não aconteça. Que é a forma que ele tem para te responder. Porque ele é espírito, né? Ele usa pessoas. Ele vai usar alguém, ou tá usando essa live, para te responder. Poxa, você tá pedindo errado. Então, para você colocar mesmo à disposição dele ali 2 cenários para ele te responder. E eu aprendi isso, e recentemente eu fiz uma oração assim, essa oração inteligente, só que eu ainda não posso falar sobre ela, que eu tenho certeza que a resposta vai vir. Você vai lembrar dessa live aqui, e na hora que eu for contar, eu vou falar: você lembra daquela live que eu falei daquela oração? Pois é, agora eu vou revelar o que é, não posso falar ainda qual que foi a barganha que eu fiz com Deus. Eu falei: se isso aqui acontecer, eu vou fazer isso. E aí, eu tenho certeza que Deus olhou: opa, é um propósito que eu tenho, tô buscando isso. E isso pisa na cabeça do diabo. Então, pode ter certeza que eu vou responder rápido. E eu tenho certeza que ele vai responder. E também tem essa diferença, que fé é certeza. Porque às vezes a pessoa ora e fica ali: será? Eu até falei ontem no devocional, lá no Café com Fé BH, que a gente tá ajudando uma família, um grupo, e que a pessoa, ela tá assim: mas aqui, o fulano não melhora, o fulano já melhorou, já deu sinais, mas ainda não foi do jeito que ela queria. Levanta e anda. Porque tem coisa que não depende mais de Deus, depende de nós. Mas aqui, não aconteceu ainda. Tô orando, não tá resolvendo, não vai resolver. Deus não vai responder. Você tá sendo ansiosa, tá querendo ajudar a Deus a trazer a resposta. Você não tá confiando, isso não é fé. E somos salvos por meio da fé. E quando ele fala: tudo que você for pedir em meu nome, eu vou te responder, o adendo é: a fim de que o meu nome seja glorificado. E às vezes aí as pessoas esquecem desse restante do versículo, né? Então, será que as suas orações, você tem a sua boca, você se abriu para pedir algo que o nome dele é glorificado, ou só você? Ou só você está sendo honrada através disso? Está sendo só o egoísmo mesmo? Você quer que seu marido seja curado da bebedeira, das traições, para você ficar bem, para você confiar mais nele, para sua família ser feliz? Ou em prol das outras famílias? Em prol de você levar esse testemunho para o mundo? Porque nós temos que ser sal no mundo e luz na terra. Deus levanta pessoas para serem testemunhas dele nessa terra. O quanto a sua vida tem sido testemunha dele nessa terra. Então, a partir de hoje, quando você for abrir a boca para pedir, pensa: será que eu estou pedindo
já é um propósito dele. Deus, me levanta. Foi o que eu até falei com essa senhora. Olha só, você... Tá, eu vou ver o que vocês estão mandando aqui. Daqui a pouco eu vou voltar. Mai, na Bíblia está escrito que temos que dar 10% do dízimo? Sim, lá em Malaquias 3:10. Tá falando de devolver os dízimos, mas se você for ler outras passagens, fala dos 10%, dava a 10ª parte de tudo que recebia, tá? Tem vários, eu não lembro os versículos aqui de cabeça, mas tem várias partes na Bíblia que fala de devolver a 10ª parte. É devolução, tá? Porque rouba o homem a Deus. Porque quando fala no dinheiro, toca no coração, né? É por isso que a palavra dinheiro era mais mencionada aqui na Bíblia. Que as pessoas se perdem e perecem por conta do financeiro. Quando fala que tem que... Quando o seu dinheiro ele é em prol de servir ao reino, ele dá. Mas quando muitos ele deu, que foi para benefício próprio. A gente escuta muito falar de Salomão, né? Eu até saí um pouquinho do assunto aqui. Salomão, ver livros de Salomão. Salomão, o homem mais rico e sábio do mundo. Vamos seguir os princípios de Salomão. Mas tem uma coisa que não é ensinada, que eu acho importante agregar nos princípios de Salomão. Realmente, se você for ler Provérbios, tem muito ensinamento, né? Um homem que recebeu muita sabedoria e riqueza. Porque ele pediu sabedoria, Deus deu a ele até aquilo que ele não pediu. Só que ele não soube administrar isso. Porque no final, ele se casou com mulheres que não eram tementes a Deus, começou a servir outros deuses. E Deus falou que enquanto ele fosse Deus falou que enquanto ele andasse na presença, ele iria abençoá-lo. E ele até Deus tinha uma aliança com Davi, por isso que ele nem pôde destruir Salomão. É a aliança que ele fez também com Abraão e é a aliança que ele quer fazer conosco para abençoar as gerações da sua casa. Por isso que é em prol de muitos, tem que ser em prol de muitos, né? Então Salomão, ele teve tudo que os olhos dele puderam ver, ele tomou posse e ele se perdeu. No final da vida ele se perdeu e começou a adorar outros deuses, enfim. Então é um perigo. Então se Salomão, um homem sábio, se perdeu por conta do financeiro, por conta do poder, ele começou a achar que era ele que estava provendo aquilo tudo, começou a ficar cego. Quem dirá nós, seres humanos? Então, e a riqueza, ela é um princípio. Se você cumpre, nem é de oração a riqueza, né? É um princípio que você cumpre. Então, quando toca nessa questão de dinheiro, 10% de devolução, aí que muitas pessoas já começam a andar para trás. Peraí, não é bem assim, né? Eu não vou fazer. Porque vida com Deus é vida de sacrifício. Assim como na terra a gente tem que pagar impostos aqui, então no mundo espiritual, para que a palavra dele possa alcançar os 4 cantos da terra, as pessoas, os sofridos. Então é importante ter a circulação do financeiro também, né? Então quando tem esse apego é difícil Deus trabalhar. Mas sim, né? Tá, alguém já até colocou Malaquias 3. A venda como consequência do trabalho bem executado. Não foi à toa que ele me guiou. Amém. Porque ele sabia que mesmo crescendo financeiramente aqui, eu também estaria fortalecendo a minha fé. Exatamente. Então Deus viu ali, peraí, tem um esquema bom aí. Mayara, você tá pedindo pra abençoar, você quer que eu te dou uma direção de trabalho pra ajudar outras pessoas. Ótimo, tô gostando desse nosso papo, da nossa reunião. Inclusive, eu posso fazer além, né? Vou te dar a direção ali do Café com Fé tem pouco mais de um ano. Vou te dar a direção aqui. Você vai começar a fazer um programa semanal lá no seu Instagram de fé. Eu falei, ai Deus, mas eu não sei falar. Eu nem sabia que eu ia dar aula, gente. Não sabia nem abrir a boca, não sabia fazer uma live. Uma vez a minha coluna travou, cozinhando arroz, e eu no quarto, como que eu ia desligar o fogão? De nervosismo, de ligar a câmera e fazer uma live. Só que quem capacita é ele. Quando você se coloca à disposição dele, gente, quando você sabe, aprende a orar, quando você busca essa sabedoria, quando você vive submisso à vontade dele, ele faz além do que você imaginou. Então ele começou a mover os pauzinhos, a fazer um projeto em prol das pessoas. Porque ele viu que por trás não tinha algo só pra mim, né? Então ele falou, peraí, então vamos fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou te dar isso aí. Então nós vamos começar a fazer o Café com Fé ali. Ele que deu o nome e tudo.
Falei, não, Deus, mas eu vou fazer live de fé, não sei falar. Vai que eu que vou falar. E aí muitas pessoas começaram a criticar, né? Falar, mas peraí, você vai ficar falando de fé no seu Instagram, você vai afastar muitas pessoas. Deus se preocupa com o que estão falando, não. Faz o que eu tô mandando. Resisti um tempo, viu, gente? Eu fiquei um pouquinho mais de um mês e Deus faz. Tá bom. Eu fiquei meio largada, gravei uma história. Gente, a partir de amanhã, a partir de semana que vem, não lembro, vai começar um programa semanal, Café com Fé. E fui. Então, até hoje é o dia que eu mais gosto de fazer live. Às vezes a gente até passa do horário aqui, né? Falando de fé. E eu tenho uma aluna que ela foi batizada com o Espírito Santo recentemente. Ela entrou no método só pra ter a vida espiritual restaurada. Tem pessoas que entram só pra... Às vezes nem tem loja, nem vai abrir ainda. Porque Deus só queria curar lá dentro. Então aí cai aqui no Café com Fé, enfim, e vê que tem muito mais do que glória ao nosso Senhor Jesus. Exatamente, toda a honra seja dada pra Ele, que sem Ele a gente não é nada, né? Então aí Ele foi capacitando, e porque eu me coloquei à disposição de fazer algo que vinha contra a minha vontade, que me tirava da zona de conforto, que é sobre isso também. Você tem que sair da zona de conforto, que Deus não vai te abençoar só derramando lágrimas no chão. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu choro, eu oro, eu já pedi, mas o mais já impediu Deus de te responder. Eu já pedi, mas eu já não sei mais o que eu faço, eu tô perdida. Não, peraí. Se você fez uma oração com sabedoria, se você tem fé, você orou, falou, pronto, Ele vai responder. Agora eu vou fazer o que? A minha parte. Eu vou olhar o copo mais cheio do que vazio. Eu vou passar por cima desse problema. Eu vou ressignificar. Peraí, isso, tá? Deus permitiu isso acontecer comigo. Então eu vou honrar o nome dEle, eu vou fazer isso dar certo, eu vou sair da minha zona de conforto, porque eu vou levar esse testemunho para ajudar outras mulheres empreendedoras, independente se ela é lojista ou não, que tá pensando em cancelar o seu sonho através do meu testemunho. E eu, sendo uma mulher de Deus, de fé, eu vou alcançar não só a empresa dela, não só o negócio dela, não só o trabalho dela, mas a vida dela. Porque a vida dela precisa estar alicerçada, ela precisa ver isso em mim. E quando você determina isso, ressignifica, e Deus, Ele vai com você. Vamos junto, porque eu quero isso também. Eu tô procurando pessoas. Que querem alcançar outras, que não têm inteligência emocional, que não têm a sabedoria, que vêm educar as pessoas, que trabalham com educação em prol do meu reino. Então, é algo assim, eu tô só usando o meu testemunho, tá, gente? Mas quando a pessoa ela entra aqui no Instagram, eu tô só pra vocês pensarem. Ela não vê escrito no meu perfil cristã. Eu não preciso falar. As pessoas têm que ver Jesus na sua vida. Você não precisa ficar falando, não precisa ficar convencendo as pessoas de nada. Então, até mesmo na escola, porque eu falo, eu e o meu marido, a gente ora muito. Deus, deixa entrar só quem o Senhor quer. Quem não for o Senhor que mandou, não vai entrar. Porque tem um propósito maior por trás disso, né? Eu tô falando isso aqui abertamente com vocês, para que vocês imitem essa fé. Pode ser que tenha pessoas falando assim, ela tá querendo, né, se promover. Não tô, tanto que eu nem tô vendendo curso. Mas para que vocês imitem essa fé, essa certeza e essa fala na hora de pedir Deus as coisas. Essa é uma oração inteligente. Então, Deus, como eu falei com essa senhora, olha, você tá pedindo errado. Você tá orando pro seu marido levantar dessa cama. Tá errado. Você tem que orar, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor, eu reconheço arrependimento, reconhecimento, humildade, eu reconheço que eu não sei nada e que tem alguma coisa em mim que atrapalha o Senhor de agir. Me mostra que coisa é essa, porque eu não quero fazer mais por mim mesma. Eu não quero a minha vontade, eu quero a do Senhor. Não é sobre Ele levantar dessa... Eita, a bateria tá acabando. Não é sobre Ele levantar dessa cama. É sobre como a minha vida e a nossa vida pode te honrar. O que eu preciso fazer para isso. Então me levanta, me capacita. Eu tô aqui me buscando pra mim, porque ela tava buscando mais pros outros. O que mais tem gente que só abre a boca pra pedir pros outros, pra orar pelos outros, pela família, por todo mundo, e acha que assim tá fazendo uma obra, né, grandiosa.
A minha vida é de oração em prol dos outros. Você tem que orar pros outros, mas e pra você? Tem que orar em primeiro lugar pra você, porque é amar o próximo como a ti. Você ama mais o outro, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a sua salvação? E é por isso que muita gente acha que é salvo por conta das obras. E ele falou que ninguém vai ser salvo por conta das obras para que ninguém se glorie em prol do que a gente é dele. Então tem que ter um equilíbrio. Você tem que cuidar da sua vida espiritual, buscar pra você, pra aí sim você ter força pra buscar pra ele. Foi o que eu falei com ela, você tem que buscar pra você ter força pra buscar pra ele. E ainda falar com Deus. Deus, deixa eu te falar aqui. Eu preciso te conhecer, eu preciso ter entendimento, sabedoria da tua vontade. Eu assumo uma posição aqui, eu decido te servir. Eu entrego a minha vida ao Senhor, em tuas mãos. E a partir de hoje eu quero que seja feito o teu querer. E eu sei que é do teu querer glorificar o teu nome na minha vida. Então me capacita, porque eu sendo cheia da tua luz, da tua direção, eu vou transbordar na vida dele. Eu vou conseguir lutar para ele, porque eu sei que a minha luta e a minha guerra aqui não é contra as pessoas, é contra o inferno. Só que como eu vou lutar contra o inferno sem ter as tuas armas na força do meu braço, eu sei que eu não vou conseguir. Olha, então, a sabedoria na hora de pedir. Então Deus conversa com isso, ele se inclina e fala, tô vendo alguém aqui abrindo a boca, se preocupando com o que eu penso, sendo submisso a mim. Não me dá honra, louva aquela pessoa, abençoa, me abençoa na vida financeira, porque eu tô assim, envergonhada, porque eu tô desempregada, porque o que vão falar de mim, porque eu tô com isso, com aquilo. E em vez de falar, Deus, me dá uma direção, porque aí você tem que pedir a direção e me capacita para executá-la, porque ele não vai te dar a receita do bolo pronta, ele vai te dar o GPS, né? Então essa é a sabedoria. Eu até falei isso com ela, mas ainda não entrou na cabeça dela. Ela continua orando, pedindo em prol do benefício físico, né? E será se Deus responder, ela vai se esquecer dele? Então ele vai deixar essa oração, ó, lá pra trás. Ele vai passar na frente aquelas que, opa, essa vai honrar meu nome. Tô precisando de alguém que seja contra o divórcio na terra, que venha inspirar em relação ao casamento. Então eu vou abençoar ela, porque o que ela tá pedindo é em prol de me glorificar, em prol de me honrar. E eu vou devolver pra ela 100 vezes mais. E ele devolve pra si. E ele dá até aquilo que você não pediu, né? E graças a Deus eu tenho esse é um exemplo que eu posso contar hoje de uma oração inteligente. Fiz recentemente outra e que em breve ele vai responder, eu tenho certeza. E quantas empreendedoras, quando eu vou pegar o testemunho delas, eu até escuto, minhas vendas dobraram, minha loja transformou, mas a minha vida espiritual foi o meu maior ganho. E era sobre isso. Então ele até atrai ali com o que os olhos querem, né? Mas chega aqui, ele quebranta. Peraí, não adianta eu te dar isso aqui pra você perder. Cuida primeiro da sua vida espiritual, porque assim você vai conseguir sustentar aquilo que eu vou te dar. Porque o que mais tem é Deus dando as coisas, dando a direção, e as pessoas perdendo por conta da ansiedade, do medo, da dúvida, por conta de dar ouvidos à negatividade, ver o copo mais vazio do que o copo cheio. Então Ana, ela tinha tudo para desistir, tinha tudo para entrar numa depressão, porque a Bíblia fala que ela ela foi perseguida até pelo próprio Eli. Se você ler aqui Samuel, ela foi no templo orar, o próprio Eli, que era um profeta de Deus, virou para ela e falou assim, você tá bêbada? Porque ela orava assim, ó. Já fez oração em pensamento? Você só mexe a boca, né? Você tá orando. O cara tava tão afastado de Deus já, o profeta, do templo, que ele olhou pra Ana e falou assim, você tá bêbada, mulher? Em vez de ajudar a mulher, ele achou que ela tava bêbada, porque ela tava orando em silêncio, só mexendo a boca. Então, ela tinha tudo pra olhar pra ele com maus olhos. Eu não volto mais aqui. Na casa de Deus, um homem que se diz de Deus, falando isso comigo? Então, pra que eu vou ser de Deus? Eu vou viver a minha vida. Eu já tô orando, Deus não tá respondendo. A outra esposa do meu marido tá escrito aqui, ó, excessivamente a provocá-la para irritar. Tá me irritando, eu vou desistir. Deus esqueceu de mim mesmo, não vai me responder. Quer saber? Ela tem razão. Se ela tivesse dado ouvido para isso, ela não tinha recebido o milagre. Mas ela foi sábia. E aí ela falou, Deus, olha só,
se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Agora imagina a rival, tá escrito aqui, e a sua rival. Como a Bíblia não gosta de confusão, imagina essa rival como ela não ficou. O profeta de Israel veio de Ana. O profeta veio dela, né? Um homem temente a Deus veio dela. Imagina como essa rival, como a gente falou antes, ela só contribuiu para acelerar o processo. Eu até anotei uma frase aqui. Tem coisas, a oração, ela vai te aliar com os céus. Orar é consultar o único que já te viu no futuro. Quando você coloca as necessidades dos outros na frente da sua, Deus coloca um GPS nas suas mãos para você ir mais rápido e mais longe. Então ele acelera o processo, ele coloca um GPS, porque quando você coloca as necessidades dos outros, então pensa, isso que eu estou precisando, qual que é a necessidade da humanidade? Deus, me dá inteligência emocional para passar por isso, para que ninguém mais viva isso que eu estou vivendo hoje. E eu me coloco à disposição para te servir, contribuir, ser uma evangelista nessa área. Nessa área eu vou ser evangelista. Porque é assim que Deus glorifica o nome dele. Que às vezes ele permite uma enfermidade, alguém passar por alguma coisa. Não sei se vocês lembram da passagem do cego. Um dos discípulos perguntou para ele assim, por que ele nasceu cego? Ele fez alguma coisa? Cometeu algum pecado? Meu blazer não fica quieto, né? Ele cometeu algum pecado e Deus falou assim com ele, Jesus falou assim, ele está assim para que o nome de Deus seja glorificado. E aí ele determinou a cura daquele cego. E hoje está registrado na Bíblia e é mais atual do que há 2000 anos atrás. Um exemplo de milagre, de fé para a gente seguir. É isso que Deus quer, usar o seu problema como exemplo de milagre, de fé, para que as pessoas te tenham como referência positiva nesse sentido. É sobre isso. Não é sobre alguém que acha que na força do braço vai conseguir ou não tem o que melhorar. Eu falei outro dia, né, que eu estava falando com uma pessoa, né, sobre Deus, sobre fé. Eu nem sou muito de falar com essa pessoa sobre isso. E aí essa pessoa falou assim, nossa, mas eu me acho tão próxima de Deus. A única coisa que eu acho que eu tenho que melhorar é acreditar mais no meu potencial. Acreditar mais no meu potencial. Sim, até faz sentido. Mas o seu potencial glorifica quem? Honra quem? Você vai levar que foi você que fez? Ou a sua vida vai carregar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Então, gente, aqui tá o manual da vida completa. Tudo que a gente precisa, os princípios, o manual de tudo tá aqui. Então, se tem um livro que a gente precisa devorar, é esse, né? Porque Deus, ele sempre vai, anotei aqui, porque Deus, ele sempre vai preparar alguém para colocar no lugar daquele que está se perdendo. Porque ele chama muitos, mas poucos são verdadeiramente escolhidos. Por isso a importância de buscar o selo e o batismo com o Espírito Santo. Porque é o próprio Deus morando dentro. Quem quer? Quem quer? Se eu perguntar, todo mundo aqui quer. O próprio Deus morando dentro de você, como um GPS, o Espírito Santo te falando. É aqui, não é aqui, vai pra lá. Recentemente eu fiz, e tô me lembrando aqui, uma oração, não posso dar muitos detalhes ainda, mas eu falei, Deus, é da tua vontade eu ir para esse lugar? Se for, o Senhor vai responder. Se não, alguma coisa vai acontecer e eu não vou e eu não quero ir. É um lugar muito melhor, mas não quero a minha vontade, quero a do Senhor. É do Senhor isso? Se não for, não quero. E aí, ele respondeu, o rapaz respondeu falando, olha, eu tinha outras propostas, e nós nem perguntamos isso. O rapaz respondeu assim, olha, eu recebi propostas de pessoas que queriam me pagar mais por esse lugar, mas Deus mandou dar para vocês por um valor mais baixo. Vocês acreditam nisso? O cara tinha proposta, e eu não posso dar muito mais detalhes agora, depois eu vou dar mais detalhes para vocês. Ele tinha uma proposta, pessoas
com ficha aprovada para pagar mais caro. Mas Deus mandou ele ligar pra gente e entregar pra gente, mesmo sem proposta. E a oração era essa: é da tua vontade? Se for, vou. Se não, não vou. Você mostra temor, tremor, e que mostra que você se preocupa com ele, com aquilo que ele fez por você. Isso isso mostra exemplos de servidão, né? Infelizmente muitos. Mas por quê? Vou desistir. Ai, Deus não me ouve. Fui abandonada, fui esquecida. Deus mandou os tímidos, voltou milhões para trás de Gideão. Mais de 20 mil, não sei quantos, não sei o número aqui. Mais de 20 mil. Gideão falou assim: os tímidos vão todos embora. Gideão tava com um exército. Eu sei que no final sobrou 300 de milhões de pessoas. 300 sobraram para enfrentar a guerra. Porque são poucos que têm coragem. Porque se eu perguntar aqui quem quer receber o Espírito Santo morando dentro, todo mundo quer. Todo mundo quer uma loja linda, próspera, abençoada. Mas quem quer pagar o preço? Se fosse fácil, todo mundo tinha uma loja linda e abençoada, não teria? Se fosse fácil viver uma vida com Deus, não te teria vergonha no nome dele aí, né? Os não sei quantos milhões de pessoas que se dizem cristãs aí já teria impactado muito mais. Mas tem mais vergonha, pessoas envergonhando o nome de Deus, do que realmente usando o nome dele em prol de glorificar ele. Porque tem gente que usa até em vão o nome dele, né? Tem gente que usa o nome dele para poder atrair pessoas para si. Não consegue sustentar por muito tempo, porque quem é sustenta. Principalmente quando a pessoa ela fala que ela é de Deus, os olhos parece que conta em relação àquela pessoa, de que tem muita gente que me acompanha que só fica esperando uma falhinha minha para me mandar um direct. Mas você não é cristã? Você não fala que é de Deus? E você pode ter certeza que vai ser alguém que nunca me mandou mensagem. Porque essas pessoas que são de verdade, elas são muito vigiadas, né? Assim, e sempre tem alguém ali querendo dar uma condenadinha. E quem não é, não vai sustentar. Quem não é vai falar de Deus um dia, vai postar uma frase, e no outro dia vai mostrar que não é. Mas quem tem os olhos espirituais consegue ver essa diferença, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa pra gente finalizar aqui, importante, pra mim não esquecer. Ó, depois leiam lá Provérbios 4, sobre Davi ensinando em relação à sabedoria. Honra, que ela vai te honrar. Peça sabedoria. Você quer aprender a orar? Pede a Deus aquilo que só Ele pode fazer por você, não bênção física. Pede Ele para te capacitar. Se coloca como um instrumento para que Ele venha te usar, né? Deus, eu quero ser usada pelo Senhor. A gente não sabe pedir, porque não tem sabedoria. Deus abre uma porta e a gente perde, porque Deus te dá uma porta, mas quem mantém é você. E assim é em todas as áreas da vida, né? Temos que pedir algo que Ele já quer dar. Deu para entender? Ficou claro a palavra de hoje? Se você não aprender a ter sabedoria para orar, você nunca vai receber. Dele, não. A não ser que você tome a decisão de fazer na força do seu braço. É aí que muitos ali quebra a cara lá na frente. E quando quebra a cara, busca Deus. Mas ele fala: buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas eu vou te acrescentar. Busca o reino dele. Busca o reino dele em primeiro lugar, que o que você precisa é bônus. Ele vai acrescentar o que você precisa. Mas aí a colocar isso em prática, né? Já é diferente, né? Falar que é lindo, né? Então, ó, as pessoas não se conectam, como eu já falei, com a sua vitória. Elas se conectam com a sua dor. Pera aí, gente. Eu tenho que colocar meu celular pra carregar aqui. Pera aí. Tá acabando a bateria. Pra gente fazer uma oração, pra gente finalizar aqui. Pera aí. Porque tá acabando a bateria. Eu falei tanto. Vocês acreditam? Minha bateria deve estar mais que viciada, né? Porque tava hoje carregando. E... vou fazer uma oração aqui pra gente já terminar. Parece que não deu aqui, não. Deixa eu ver aqui o que vocês estão mandando aqui pra gente finalizar. Esse eu acho que esse não vai.
carregar não, peraí, gente. Quem sabe faz ao vivo. Aí, foi. Carregando aqui, gente, meu celular agora. É aquilo que eu falei, ó, entre um poderoso e uma viúva, ele vai sempre do lado da viúva, como em relação a Penina e a Ana, né? Ele sempre vai do lado de quem tá menos favorecido, mas que tá ali convicto, certo, humilde, né? Entre o rico e o mendigo, ele sempre vai pro lado do mendigo, no sentido de que se estiver usando a fé, né? Não é sobre a posição da pessoa, mas aquele que é dele e o menos desfavorecido, com certeza ele vai na frente. Entre quem tem o pai e quem é órfão, ele sempre vai pro lado do órfão, né? Sempre vai pro lado do mais fraco. Quem já tá bem, ele não vai. Ele vai, assim, quem já se acha bem, né? Como essa pessoa fala, eu só acho que eu tenho que acreditar mais em mim. Poxa, não reconhece que tem nada pra melhorar. Todos os dias a gente tem que aprender que melhorar, né? Então, se a pessoa não reconhece, como que Deus vai falar com ela? Como que ela vai ouvir a voz de Deus se ela acha que tudo é na força do braço dela? A tua necessidade tem que estar atrelada aos sonhos de Deus. Essa é a nossa única chance de ter a resposta da oração, né? Então, quando a maior crise da nossa vida é a nossa vida espiritual, quando o maior problema acontece, a raiz disso é a nossa vida espiritual que está desestabilizada, tá? E é isso, gente. Deixa eu ver aqui. O que vocês mandaram pra gente finalizar? Tem alguma pergunta? Maia, o que você faz pra saber o que Deus quer fazer na minha vida? Como eu sei o propósito que Ele quer na minha vida? Como faço pra saber? Atlas, essa live inteira foi sobre isso. Você tem que colocar nas mãos dele. Pedir a vontade dele, não a sua. O problema é que você quer saber o que Deus quer na sua vida. Quando você quiser fazer parte dos planos dele, aí muda a resposta. Quando a sua preocupação é em fazer parte do plano dele, não em saber o plano dele para a sua vida, aí muda de figura, entendeu? Porque a ansiedade de saber qual o plano de Deus é que você seja testemunha dele aqui nessa terra. Como ele vai te usar, aí é com ele. Mas se você se entrega, se lança e coloca à disposição, ele manda a resposta. Eu nunca imaginei que o plano dele, o plano dele para as pessoas querendo me usar é diferente, né? É diferente a colocação. O plano dele em prol, aquilo que eu falei, ele abençoou Abraão por conta das nações de gerações, não por conta de Abraão em si. Né? Quando a gente fala assim, o plano dele para minha vida, isso mostra algo muito individual, muito nosso, muito eu. Né? Então, quando ele viu o plano em relação às pessoas e viu a minha disposição em fazer isso, aí ele deu a direção em relação a isso. Então, eu nunca imaginei que o meu propósito como membro do corpo de Cristo seria dar aula. Eu sou cheia de vício de português, gente. Eu sou cheia de vício de linguagem portuguesa. Caiu aqui o celular. E ele tá me capacitando para isso. Eu nunca imaginei que eu ia fazer uma live, que eu ia dar aula para alguém. Mas quando ele viu esse desejo, ele usou e levantou. Então, a gente não tem que saber o que ele quer fazer, como ele vai fazer. A gente só tem que se colocar realmente à disposição, entendeu? Então, se o seu interesse for em prol de entender o plano dele, fazer parte desse plano, aí é diferente. Aí ele vai te usar, tá bom? Estou estudando o livro de Provérbios. Temos que ter sabedoria até na hora de pedir. Exatamente. Depois leiam lá, livro... ontem eu falei lá no Café com Fé BH. Leiam o Salmo 119, é um salmo grande. Às vezes não precisa você ler todo ele num dia só. Começa a ler para você ver o salmista, as palavras do salmista. Anota aí, Salmo 119, coloca como exercício para você ler hoje. Ontem eu tava com o Salmo 119 à noite aberta aqui, comecei a ler, aí quando eu me vi, eu já viajei. Fechei os olhos, imaginei Deus aqui sentado, parei de ler e a gente começou a bater papo. Mas preste atenção nas palavras. Me ensina os teus planos. Quero fazer parte dele. O meu prazer é te servir. Então são palavras que atraem a atenção dele. Então aquele que só fica pedindo, Deus, eu quero saber o seu plano para minha vida, não tem um propósito por trás disso, entendeu? Consegui explicar?
Oração inteligente. É isso que nós falamos hoje aqui essa manhã inteira. Deus sempre coloca anjos em nossa vida. Amém. Eu tomo posse. Toda a glória seja dada para Ele. Eu recebo muitas mensagens assim: eu queria tanto saber o plano de Deus para minha vida. Tá errado. Tá pedindo e pensando errado. Creio que os planos deles são sempre para abençoar muitos. Exatamente. É sobre isso a mensagem de hoje. O plano dele é abençoar muitos. Sua vida está à disposição de abençoar muitos? Então se coloca à disposição. Às vezes você está vivendo um problema, uma dificuldade, e no seu maior problema é ali que ele glorifica o seu nome. Meu maior problema, a minha maior dificuldade fora do espiritual, uma deficiência que eu achava que eu tinha ali, uma crença, era o falar em público, era o fazer uma live ao vivo. Eu achava que não era pra mim isso, falava. De jeito nenhum. Pra vocês terem ideia, eu tinha vergonha de levantar a mão na escola na hora que falava o meu nome todo. Eu tava toda suada, molhada na cadeira. Então, naquela sua maior debilidade, ali que ele desenvolve, foi assim com... Ai, gente, Moisés, ele falou, mas eu não sei falar. Não importa, é eu que vou falar. Se você se coloca à disposição, ele vai te usar. Não importa o que você está vivendo hoje, né? Então, assim, eu sou um testemunho vivo disso. Não sabia, ainda tenho muito que aprender. Com certeza eu tenho alunas que são professoras e eu já reconheço, né? Eu mostro esse meu lado humano. Gente, ó, tenho muito que aprender ainda a falar português, que eu ainda tenho vícios de português, falo errado. Mas tô aqui. O mais importante é eu passar para você a transformação, né? Aquilo que eu sei. Deixar você, fazer você ter resultado, né? Então, não importa como ele te usa, ele te capacita para isso, e foi em pouco tempo. A gente tem 1 ano e meio mais ou menos com a escola, e graças ao Senhor Jesus é um sucesso, e cada vez mais vai ser, porque eu temo em honrar o nome dele, porque esse projeto não é meu, é dele, porque muito mais do que uma roupa. Esse projeto, ele alcança, tanto que a gente, meninas, quem é aluno, assiste lá, Poder da Mulher Sábia, tem uma aula lá muito legal. Gente, pode parecer que eu tô aqui tentando, sabe, vender o curso, mas não, tá? Quem tá aí recebendo o Espírito sabe que não é isso, eu só tô dando o exemplo para que você também tenha resultado na sua fé e nas suas orações, tá bom? É nesse sentido, tá? Tenho muita dificuldade em fazer oração, porém o Senhor me trouxe até aqui para me dar direcionamento, creio que recebo. Exatamente, Jéssica, eu tenho certeza que daqui pra frente, quando você for orar, você vai parar pra pensar. É sobre pensar, sabe? Porque a emoção, o coração faz a gente achar que Deus vai se comover pelo tanto chorar, pela aquela música que tá tocando. Aí o diabo, ele usa isso. Tá tocando uma música, aí a pessoa se emociona, porque vem uma emoção, você quer colocar pra fora, aí você tem uma falsa sensação de que teve uma experiência com Deus. Até o mal usa isso. Então tudo bem você se emocionar, enfim, mas tenha sabedoria, inteligência e convicção daquilo que você tá pedindo. Não se deixe levar pela emoção, porque Deus não se move por emoção, tá? Eu falei Provérbios 4. Provérbios inteiro fala de sabedoria, né, gente? Que é o que a gente mais tem que... Provérbios 4. Leia Provérbios 4 todo. Isso. E a você só fala o que seu coração está cheio. Amém. Isso aí. Bora, gente. Eu tenho que sair. Se eu pudesse, eu ficava aqui, né? Muito, muito gostoso. Eu já... com certeza eu tô aqui recebendo também. Eu tô falando aqui, mas eu tô sentada do outro lado aí, recebendo. Isso é muito pra mim. Eu tenho muito que aprender ainda. E eu aprendi mais falando aqui hoje, que me veio na mente também outras orações que eu fiz, e para que eu nunca esqueça de fazer, porque a gente vai sempre precisar orar sem cessar. Vigia primeiro, né? Vigia, tenha entendimento, sabedoria, e ore sem cessar com inteligência, sempre fazendo esse questionamento. O poder está nas perguntas, em aprender a fazer perguntas, né, gente? Não é à toa que o Senhor Jesus, o que ele mais fazia era pergunta, para fazer as pessoas pensarem. A pergunta te faz pensar, né? Então sempre antes, será que é o que eu tô pedindo? Não, é pra mim mesmo, né? É porque eu tô bem cansada. Por exemplo, essa senhora, né? É porque eu tô cansada de ajudar fulano, tô cansada de ter que limpar fulano, eu tô pedindo pra mim mesmo, pelo meu cansaço físico, eu não tô pedindo pra honrar o nome de Deus. E aí tem uma diferença, né? Vamos fazer uma oração pra gente finalizar aqui.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, meu Salvador, por essa manhã extraordinária. Eu agradeço por cada ensinamento, agradeço por cada vida que está aqui e como humilde serva eu abençoo a vida de cada pessoa que está aqui, meu Pai. Eu peço que essa palavra venha dar frutos para o Teu nome ser honrado. Se eu estiver aqui para meu benefício próprio, que uma vergonha venha acontecer, para que todos saibam que eu tô querendo glória para mim. Mas se não, meu Pai, que haja verdadeiramente um testemunho na vida dessa pessoa. E eu não preciso saber, mas ela vai saber que é o Senhor que está agindo, que é o Senhor que está trabalhando, que foi o Senhor que falou aqui essa manhã, porque o Senhor usa pessoas. E eu louvo ao Teu nome por me permitir ser esse instrumento essa manhã. E essas pessoas que estão aqui, todas, que o Senhor quer usar e vai usar nesse dia. Ou vai usar para alguém chegar até ela e o Senhor fazer ela lembrar, manda aquela live, encaminha aquela live. Ou vai usar para essa pessoa falar que está orando e ela usar o que recebeu aqui em prol de abençoar a vida de outra pessoa. E que mais pessoas sejam alcançadas, porque se o mundo soubesse como orar, como pensar, como entender o Teu querer, o problema da humanidade estava resolvido em todas as áreas, meu Pai. E nós estamos aqui porque nós queremos fazer o Teu querer e a Tua vontade. Aquele que não queria, hoje aprendeu que sim. E o Senhor não está aqui para condenar ninguém pelo que fazia. O Senhor está aqui para construir uma nova história na nossa vida. Então perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, às vezes em que a gente agiu no emotivo, às vezes em que a gente tentou Te ajudar em receber uma bênção antecipada. Eu já fiz muito isso. Quis fazer do meu jeito, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia e paciência conosco para sempre nos capacitar e nos dar essa oportunidade de enxergar e fazer do Teu jeito, a fim de que o Teu nome seja honrado e glorificado. Eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Foi assim, o celular foi pra lá, o celular caiu. Mas foi muito bom, né? Tô muito feliz com essa manhã. Meu dia vai ser muito diferente, porque eu estive na companhia aqui do Senhor Jesus e de vocês, né? Muito bom estarmos reunidos. E Ele fala que onde estiver uma ou mais pessoas, duas, podia ter 2 pessoas aqui, que Ele se fazia presente, né? Maravilhoso demais esse presente. Agradeço a Deus por esse presente dessa live aqui na nossa vida, na sua vida. Eu sei que muitas pessoas caíram de gaiato, acharam que ia aprender como vender e aprendeu como viver, que é o mais importante. Então, eu tenho muito que aprender, mas se eu puder te dar um conselho verdadeiramente, prioriza a sua vida espiritual. Foca na sua vida espiritual. Em primeiro lugar, abre mão de tudo. Tudo que Deus te pedir, pede Ele coragem para você entregar, porque vai valer a pena cada entrega, cada sacrifício. Vai valer a pena. Eu não contei o resto da história, um outro dia eu conto. Até eu receber isso que eu pedi para abençoar a vida esse propósito para abençoar a vida das lojistas, eu tive que pagar um preço para isso. E eu vou marcar uma live para me contar sobre isso. E valeu a pena. Valeu a pena pagar esse preço e eu faria de novo. E a gente tem que estar à disposição em sempre entregar aquilo que Ele pedir, que Ele nunca vai deixar um justo sem resposta e nunca vai deixar de devolver 100 vezes mais aquele que deixar pai, mãe, filho, coisas em prol do reino dele. Ele vai devolver 100 vezes mais, tá? Cris, vamos pra finalizar? Sempre eu tô finalizando, acho que tem uns 30 minutos que eu tô finalizando, né? Toda terça-feira, 6h59 no Instagram Mayara Sayonara. No Café com Fé BH, você pode jogar aí, busca aí. Quem tem interesse vai lá, vai buscar. Eu não vou mandar um link lá não. Eu vou mandar o link para quem me chamar no direct e quiser entrar no Telegram. Aí eu preciso mandar o link. Mas quem quiser fazer parte do outro Instagram, coloca aí, Café com Fé BH. Tem até uma foto minha lá. Lá eu faço devocional segunda e quinta, 6h59. Então são 3 vezes na semana que a gente pode estar junto aqui, aprendendo cada vez mais, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.